Bem, meus amados, passar a régua nesse capítulo 14, né? Então a gente vai classificar agora funções com átomos de nitrogênio, funções nitrogenadas, tá? Aletos, que são funções que contêm átomos de halogênio, os compostos de Grignard, que são compostos orgânicos que contêm átomos de magnésio, tá? Então são funções bem mais específicas. Pessoal, a gente falou um pouquinho sobre anidridos, né, no vídeo passado e tudo mais, e aqui a gente começa a falar um pouco sobre funções nitrogenadas. Então a gente começa a falar de aminas. Já tinha comentado com vocês na aula passada o seguinte: a amina é o substituinte derivado da amônia, tá? Então eu vou ter um átomo de nitrogênio ligado diretamente com a cadeia carbônica. Ó, percebam que o nitrogênio está ligado diretamente com a cadeia carbônica em todos os casos, tá? As aminas são usadas em geral na fabricação de corantes, tá? Aqui a gente tem 3 aminas bem famosas, né? Drogas utilizadas aí pelo ser humano, a nicotina, a cafeína e a cocaína, ambas são aminas, tá? E o que acontece? As aminas, elas podem ser de 3 tipos, elas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. Quando você tiver somente um radical orgânico ligado ao nitrogênio, ela vai se chamar amina primária. 2 radicais orgânicos, né, 2 radicais de carbono, ela vai se chamar de amina secundária. E quando eu tiver o nitrogênio substituído com 3 radicais orgânicos, eu vou chamar ela de amina terciária, tudo bem? Então percebam só, gente, ó, essa amina aqui é uma amina secundária, porque ó, eu tenho um grupo orgânico e o outro grupo orgânico desse lado, tá? Essa amina também é uma amina secundária, tá? E o que acontece? Essa amina aqui já é uma amina primária, tá? Porque eu tenho um grupo orgânico ligado ao nitrogênio, somente um grupo orgânico, tudo bem? As aminas primárias, elas são nomeadas da seguinte forma: o prefixo normal de hidrocarboneto, né? MET, por exemplo, nesse caso, o infixo, IU, né? Com ligações simples, né? No caso aqui do radical, metil, ou ligações simples, UAN, tá? E a terminação, amina, tá? Então, essas duas nomenclaturas, elas estão corretas, metilamina ou metanamina, tudo bem? Você pode utilizar a notação de radical ou a notação aqui de baixo de prefixo, infixo e a terminação amina, tudo bem? No caso de aminas secundárias e terciárias, você vai colocar o nome dos substituintes em ordem alfabética, tá? Então, ó, etil, metil, amina. Tá? Por que o etil veio primeiro? Porque ele começa com E, enquanto o metil começa com M, tá? Então você vai colocar em ordem alfabética esses prefixos, tá? Pessoal, principais propriedades das aminas, né, além de serem utilizadas aí na síntese de borrachas, corantes, explosivos, as aminas têm caráter básico, tá? Então, quando a gente quer neutralizar, por exemplo, a ação de um ácido, você pode utilizar uma amina, tudo bem? A amina, ela tem esse caráter básico, característico quando entra em contato com a água, tá? São compostos polares, então, em geral, eles acabam tendo uma boa solubilidade em álcool. À medida que a cadeia carbônica vai aumentando, essa solubilidade em água vai diminuindo, tá bom? Agora vem as amidas, e aí muito importante, olha só. No caso das amidas, o meu nitrogênio tem que estar ligado a pelo menos um carbono com dupla O. Então você vai olhar para o carbono do lado e vai ver. Tem dupla O? É amida. Não tem? É amina. E aí o que acontece? Pode ser uma amida primária, somente um C dupla O ligando no nitrogênio. Pode ser uma amida secundária, 2C dupla Os aqui, ó. Esse grupo a gente chama de carbonila, tá, gente? E pode ser uma amida, percebam, terciária, ó. 3 carbonilas ligadas no nitrogênio, tá? Então eu posso ter essas 3 classificações: primária, secundária e terciária, tá? É justamente isso que eu coloco aqui para vocês, ó. Um radical orgânico carbonila ligado no nitrogênio, amida primária. Amida secundária, 2 carbonilas ligadas diretamente ao nitrogênio. Amida terciária, 3 carbonilas ligadas diretamente ao nitrogênio. Lembrando sempre, carbonila é esse grupo C dupla O,
tá? Característico da função cetona também, que a gente estudou no vídeo passado, tá? Pessoal, a nomenclatura da IUPAC é tranquila. Prefixo e infixo iguais às dos hidrocarbonetos, terminação amida, tá? Então, ó, metanamida, nesse caso, tá? Eu tenho um carbono só. Etanamida, 2 carbonos. Propanamida, 3 carbonos, e assim sucessivamente. Quando as amidas forem secundárias, eu já tenho uma pequena mudança na nomenclatura. Tá? Então, quando eu tenho amidas secundárias, eu já tenho uma pequena mudança na nomenclatura, que é o seguinte, eu tenho que indicar em ordem alfabética quais são os substituintes de cada amida. Tá? Nesse caso aqui, essa amida ela continua sendo primária, mas eu tenho 2 substituintes orgânicos. Eu coloco a letra N, indicativo de amida, tá? Etil, que é o primeiro grupo, o grupo com menor ordem alfabética, N de novo, metil metanamida, tá? Justamente porque aqui eu tenho metano, tá? Um carbono só, e o grupo amida aqui como um todo, tá? Então, ó, etil, metil, metanamida. Tá? A nomenclatura é um pouquinho mais chata quando a gente tem esse tipo de substituinte. Tá? Pessoal, em geral, essas nomenclaturas aqui de amidas, né, elas não chegam a esse ponto aqui da gente chegar a nomear amidas desse naipe. Tá? Uma coisa muito importante em compostos orgânicos é você saber identificar uma amida, é você olhar para o composto orgânico e saber ver que ali dentro tem uma função amida. Tá bom? Gente, as amidas, em geral, elas são compostos também polares, né? Acabam tendo uma solubilidade boa em água, mas o que acontece? Quanto maior a cadeia carbônica, a solubilidade em água vai diminuindo, bastante usada na produção de medicamentos, fertilizantes, e um ponto principal é que o nylon 66, ele é uma poliamida. O que isso quer dizer? Ele é a união de várias moléculas com a função amida. Tá? Então, por isso o nome poliamida. Tudo bem? Galera, essa função química nitrocompostos vocês já conhecem. Tá? O TNT, trinitrotolueno, né, que os desenhos animados colocam como explosivos e tudo mais, e de fato é um explosivo, ele é desse grupo. Tá? O que esse grupo significa? Eu tenho um grupamento nitro, NO2, ligado numa cadeia carbônica. Tá? Um só? Não, eu posso ter 2, 3 e por aí vai. O trinitrotolueno, por exemplo, eu vou mostrar a fórmula deles para vocês já. Eu tenho 3 grupos nitros ligados aqui no anel benzênico e um CH3 aqui em cima, que caracteriza o tolueno. Tá? Então, nitrocomposto vai ter esse NO2 aqui ligado na cadeia carbônica, pode ser mais de um, não tem problema nenhum. Tá? E o que acontece? Para fazer a nomenclatura, nitro e o nome do hidrocarboneto que está ligado a ele. Tá? Quando eu tenho mais de um nitro, eu coloco dinitro, trinitro e por aí vai. Tá? Esse aqui é um nitrometano. Por quê? Grupo nitro, metano, um carbono só. Nitroetano, 2 carbonos. Nitrobenzeno, nitro e o anel benzênico. Tá? Então, é essa nomenclatura que a gente vai utilizar aí para nomear os compostos do grupo nitro. Tá? Percebam aqui embaixo, 1,2 dinitrometano. Tudo bem? Então, eu preciso indicar 1,2 porque eu poderia ter 2 grupos nitro no mesmo carbono. Tá? E aí ficaria 1,1 dinitroetano, por exemplo. Tá? Ficaria desse jeito. Tudo bem? 1,2 dinitroetano, eu tenho 2 grupos nitros ligados, um em cada carbono dessa cadeia de 2 carbonos, por isso etano. Tá? Pessoal, propriedades dos nitrocompostos. Explosivos, tá? Há alguns compostos explosivos e são utilizados com esse fim, inclusive, tá? São completamente insolúveis em água, tá? E o que acontece? A massa molecular desses compostos, em geral, é uma massa molecular alta. Tá? Então, esses compostos acabam sendo viscosos, alguns deles até em pó, tá? Até sólidos. O exemplo mais clássico que a gente tem é o trinitrotolueno, 2,4,6 trinitrotolueno. Na live eu vou falar um pouquinho dele com vocês, tá bom? Gente, aleto orgânico.
nosso penúltimo grupo aqui. Aleto orgânico é quando eu tenho um halogênio, que é o camarada lá da família 7A. Então dá uma olhada na sua tabela periódica, vê a família 7A, você vai ver lá, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Tem o astato também, mas o astato não faz composto orgânico, tá? Ele não interage para fazer composto orgânico. Qualquer um desses camaradas ligados à cadeia carbônica, eu vou chamar esse grupo de aleto orgânico, tá? Você pode ser mais específico. Por exemplo, esse cara é um cloreto, né? Um cloreto orgânico. Esse cara é um brometo, esse cara é um cloreto e por aí vai, tá? Esse cara aqui é o clorometano, que é justamente utilizado aí dentro da indústria para fazer a síntese de outras substâncias, né? Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês de alguns tambores de clorometano, tudo bem? Já falei um pouquinho sobre a nomenclatura, né? Então vai ser o nome do halogênio, basicamente, seguido do nome da cadeia carbônica, tá? Quando eu tiver mais de um substituinte, eu tenho que colocar o quê? A ordem alfabética, tá? É importante colocar a ordem alfabética e sempre indicar aqui, ó, onde esses átomos de halogênios estão ligados, tá? Isso é importante também, tudo bem? Pessoal, em geral, os compostos aletos orgânicos, eles são usados como anestésicos. Um composto aleto orgânico muito conhecido são os clorofluorcarbonos, né, que são prejudiciais à camada de ozônio, eles são bastante conhecidos. O que eu tenho ali? Cloro, flúor e carbono, né? Então eu tenho dois halogênios e o átomo de carbono formando essa cadeia carbônica aí, é um aleto orgânico, no fim das contas, tá? Então, os CFCs, eles causam esse problema na camada de ozônio, foram abolidos desde a década de 90 e por aí vai, tá? São insolúveis em água, em geral, tá? E são solúveis em solventes orgânicos, benzeno e por aí vai, tá? À medida que eu tenho uma cadeia carbônica maior, eu acabo aumentando também a massa molecular, o ponto de fusão e de ebulição desses compostos, tá bom? Para fechar, os compostos de Grignard. Compostos de Grignard, eles foram sintetizados pela primeira vez pelo Victor Grignard, lá em 1910, 1911. E assim, qual é a característica desses compostos? Eu tenho um grupo orgânico ligado ao magnésio, e esse magnésio está ligado a um aleto orgânico, a um halogênio, tá? Cloro, bromo ou iodo. O flúor não participa, tá? O flúor, por questões de estabilidade química, ele não participa dos compostos de Grignard, tá? Então você vai ter essa estrutura aqui, tá? Pessoal, eu vou ser muito sincero com vocês. Compostos de Grignard, a única vez que eu vi compostos de Grignard foi quando eu fui prestar minha prova na pós-graduação. Pedia para comentar sobre propriedades características dos compostos de Grignard, tá? Então, assim, é uma função específica, tá? Uma função bem específica, vocês estão tendo a oportunidade de conhecê-los, tá? Paulo, sempre vai ser o átomo de magnésio aqui? Sempre o magnésio, tá? Esses compostos a gente costuma chamar, inclusive, de compostos organoclorados, tá? Quando eu tenho átomo de cloro, organobromados, quando eu tenho átomo de bromo, organoiodados, quando eu tenho átomo de iodo, tá? Mas, em geral, eles são organomagnéticos, magnésicos, tá? Porque eu tenho o átomo de magnésio aqui formando eles, tudo bem? Um átomo de magnésio no meio da cadeia carbônica, composto de Grignard, tá? Você vai colocar o nome do halogênio, terminação eto, o nome do radical e o magnésio no final, tá? Brometo, demetil, magnésio. Tudo bem? Iodeto, ó o iodo aqui, de etil, 2 carbonos, magnésio. Cloreto, ó ele aqui, de fenil, o nome desse grupo é fenil, magnésio. Tá bom? Então, essa é a nomenclatura dos compostos de Grignard, tá? São utilizados na composição e na síntese de compostos orgânicos, alguns explosivos, alguns tóxicos, tá? Inclusive, alguns foram utilizados durante a Primeira Guerra Mundial, tá? O que rendeu ao Victor Grignard um prêmio Nobel, inclusive, né? O prêmio Nobel de 1912, um dos prêmios Nobel mais contestados da história da química, né? Porque ele acabou desenvolvendo compostos que foram usados depois na Primeira Guerra Mundial,
tá? Então, essa é a ideia principal dos compostos de Grignard, tá? Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, muitas funções para falar, tá? Na live a gente vai resolver questões, a gente vai sanar nossas dúvidas. Ficam aí as atividades dos capítulos 12, 13 e 14 para vocês fazerem, não tem jeito, tem que treinar, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê 8h10 na nossa live.